Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. É nossa sessão semanal, essa aqui, onde a gente discute por apenas 15 minutos. A Ampulheta está aqui inteira, ainda não derrubei ela, para provar que a gente nunca passa desse tempo, sobre um tema que nossos assinantes lá no grupo do Facebook sugerem pra gente. Boa, aí a Ampulheta tá inteira, mas o Denis tentou bastante quebrá-la na semana passada. Tentei. Hoje eu fiquei ensaiando antes de começar a gravar com os movimentos que eu faço para não quebrar. Como manejar. Então, tem ensaio. O que não tem ensaio é o que a gente fala aqui em 15 minutos. Estamos falando aí para vocês no YouTube e também aí no feed de podcasts. Boa, então, os nossos assinantes apoiem a gente, o link tá na descrição. Você mantém o Bola Presa vivo e ganha conteúdo exclusivo. E tem acesso ao grupo no Facebook, você vai lá dar palpite. Entre os palpites essa semana, Danilo, eu achei que rolaram indiretas sobre o tema. Nem todo mundo quis botar um nome que vocês viram aí no na chamada, porque o Felipe Palhares falou: até que ponto vale a pena dar um salário máximo para um jogador que é só um bom defensor? De quem será que ele está falando, não é mesmo? Ele está falando. O Anderson Bonifácio falou: fala do desastre do Wolves. Por que é um desastre, né? Por que as expectativas do Wolves tinham sido modificadas mesmo? E o Renan falou só Wolves. E o Adriano, o Fernando, o sobrenome final dele não consigo falar, mas começa com Zvier e acaba com Kovski. Perfeito. E aí no meio tem consoantes. E ainda é possível jogadores da NBA que são bons apenas de um lado da quadra terem espaço na NBA? De quem que ele tá falando? Isso, de quem será, né? Quem está levantando essas questões aí nas últimas semanas? E aí, por fim, o Gustavo Oliveira resolveu ir lá e botar pra fora. Isso, deu um nome aos bois. E falou, já dá pra criticar o Gobert ou precisa ele ferrar mais um time? Então hoje a gente vai falar do Gobert. Estamos sendo justos com o Rudy Gobert? Ele é só bom de um lado da quadra, ele tá ferrando o Wolves é um desastre por causa dele. É isso que a gente tem que discutir hoje. Talvez a gente possa focar mais nos pequenos detalhes do Wolves num futuro podcast. Perfeito, a gente pode falar mais a fundo do time, porque isso levaria mais do que 15 minutos, então é o que tradicionalmente a gente faz nos podcasts gravados às quintas-feiras, que vão ao ar às sextas no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Mas hoje a gente pode focar nessa parte do Gobert como um exemplo de jogador que é muito bom de um lado da quadra, na defesa, mas que talvez não contribua tanto do outro. É possível viver assim? Então esse é o tema de hoje. 15 minutos começam agora, tá caindo a areia. Todo o cuidado do mundo, segurando, equilibrado, pronto. Perfeito, parabéns. Aí deu resultado. Tem que treinar, é Mamba Mentality, Danilo. Eu acordei 4 da manhã para ficar treinando. Treinando o manejo de ampulheta. Então, eu acho que é importante que a gente fale do Gobert como um exemplo de como lidar com jogadores que são supostamente monotemáticos, que são jogadores específicos, que são o que a gente chama de especialistas em uma área única da quadra. E é claro que o Gobert é um caso um pouco fora da curva, porque ele recebe um salário máximo. E nem sempre especialistas recebem tanto dinheiro assim. E no caso do Wolves, não é só o salário, ele custou caro para chegar lá via troca, né? Porque quem deu esse salário foi o Jazz, e para ter ele no Wolves, o Wolves deu muitos jogadores, muitas escolhas de draft, etc. Tudo que a gente já discutiu na off-season. Perfeito. Então... Ele é caro de dois jeitos. Ele é caro de dois jeitos, então as expectativas que ele traz por ser muito caro são diferentes. Mas a gente tem que lidar com o Gobert como se ele fosse um especialista. E aí a questão é, quão especialista ele é? Porque para um especialista valer esse tipo de investimento e levantar esse tipo de expectativa, ele tem que ser muitíssimo bom naquilo que ele faz. E aí, essa é a questão. O Gobert é tão bom assim na defesa a ponto de gerar esse tipo de valor? Então, o meu ponto é que eu acho que sim. Eu acho que alguns especialistas que é meio perigoso você pagar muito caro, porque tipo, o cara é especialista em 3 pontos, a gente vive na era dos 3 pontos, como assim você não vai pagar uma fortuna por ele? Mas ele consegue sempre arremessar de 3 pontos. Você lembra do Kyle Korver, quando os times nos playoffs faziam umas defesas do tipo, eu dou uma enterrada de graça, mas o Kyle Korver não vai ver a luz do dia. Perfeito. E aí ele não conseguia, ele dava 2, 3 arremessos de 3 ao longo do jogo, e que mais ele fazia? Ele movimentava a defesa, ele influenciava a defesa de certa forma. Mas ele não ajudava em nenhum outro aspecto do jogo. A defesa do Gobert, você vê o impacto dela em toda a posse de bola o tempo inteiro. E aí talvez seja a questão principal. A gente não vê se a gente não sabe o que está procurando.
Isso E é aí, importante. números defensivos muitas vezes são difíceis de perceber quando você assiste o jogo. A gente tem muita ajuda de números avançados, de estatísticas avançadas, porque elas acabam trazendo à luz aspectos do jogo do basquete que a gente não percebe se a gente tem um olhar menos treinado. É a última fronteira, né, dos números, da revolução estatística da NBA, é a defesa. Que números a gente encontra para medir o que é uma boa defesa? E até hoje nunca acharam a melhor resposta. Geralmente os melhores números têm a ver com o coletivo, a presença daquele jogador no meio de outros, e todos influenciam. Mas aí você soma isso com outros números, você soma isso com o teste do olho, e você acaba tendo algumas respostas. Então, e aí tem alguns números que mostram que o Gobert é muito fora da curva em termos defensivos, e eu separei pra gente começar a conversa o que eu acho mais impressionante. É uma coletânea de quem era o jogador mais próximo de cada arremesso dado na NBA nas últimas 3 temporadas. Então não é um ano só, Isso, é um apanhadão aí de 3 temporadas completas, e a gente está descobrindo quem era o defensor daquele arremesso. O jogador mais próximo, talvez não tivesse tão próximo assim, mas ele, por ser o que está mais perto, é considerado o defensor. Nenhum jogador foi o defensor de mais arremessos do que o Gobert. E é muito disparado. São mais de 4.000 arremessos que aconteceram nas proximidades do Gobert. O outro jogador que está ali na casa dos 4.000 é o Jokic. O Jokic também é o defensor mais próximo. Geralmente são pivôs, porque qualquer bandeja que chega, ele costuma ser o último homem. Então mesmo não é o cara que eu tô marcando, mas eu tô lá na cobertura. E alguns pivôs que saem mais do garrafão para contestar bolas de 3 acabam aparecendo mais nessa lista. Pois é, e atrás do Jokic seria o Vucevic. Então, de fato, os pivôs realmente brilham nisso. Mas não são todos os pivôs, né? Você vai vendo o resto da lista e tem mais pivôs, mas eles não estão tão perto, não são números tão grandes. Vários pivôs só contestaram 3.000, 2.000 arremessos. O Gobert, muito mais de 4. Mas não é só isso que assusta. O Gobert tá ali em todos os arremessos. Então, legal para ele. Mas o que impressiona é a quantidade de pontos cedidos em cada arremesso. E aí, ninguém tá minimamente próximo do Gobert. O Gobert cede menos de 1 ponto a cada arremesso. O Jokic, pra gente ter ideia, dá 1,5 ponto, enquanto o Gobert dá 0,9 a cada bola tentada. Então o Gobert é quem cede menos pontos a cada arremesso tentado e, ao mesmo tempo, quem mais defende arremesso. E isso não é só bola no garrafão, não. Se a gente olha para as bolas de 3 pontos, nenhum jogador da NBA nas últimas temporadas defendeu mais arremessos de 3. Porque a gente lembra que virou a estratégia contra o Utah Jazz. Você não quer encarar o Gobert no garrafão, porque é muito difícil, ele é líder da NBA em tocos e todos esses números que a gente falou. Joga com 5 abertos, igual fez o Clippers famosamente nos playoffs. O Gobert vai lá e contesta esses arremessos também. Não é o que você mais quer dele, né? Você quer afunilar todo mundo em direção ali no garrafão, mas se precisa, ele vai lá e contesta, e tem bons números também de resultado, né? Pois é, pra gente ter uma noção, na temporada passada, o Gobert contestou 5,2 arremessos de 3 pontos por jogo. O segundo colocado foi o Draymond Green, que contestou 5. A diferença está aí no aproveitamento que eles cedem para o adversário. O Gobert cede 33% de aproveitamento nessas bolas de 3 que ele contesta. Ou seja, abaixo da média da NBA. Um pouquinho abaixo. A média da NBA é por volta de 35. O Draymond Green cede 35. O Antetokounmpo, que está logo abaixo deles em quantidade de arremessos de 3 pontos contestados, cede 36. O Gobert está no mesmo número de aproveitamento dos oponentes do Marcus Smart. É um jogador de perímetro. Um jogador de perímetro que é celebrado por ser um dos melhores defensores de bolas de 3 pontos de toda a liga. Então, o Gobert é sim um excelente defensor de bolas de 3. Os times preferem colocar ele no perímetro para enfrentá-lo lá, porque é melhor do que fazer uma bandeja. Obviamente, você consegue um aproveitamento melhor do que você tentar enterrar na cara dele. Mas ainda assim, é um aproveitamento baixíssimo, abaixo da média da NBA. E aí chega a questão de, tá bom, se ele é tão bom assim, há tanto tempo, já tem tantos troféus de melhor defensor do ano, por que todo mundo odeia ele? Por que você pisca e tem gente culpando ele por tudo? Eu entendo que no caso do Wolves nessa temporada, tem um pouco da expectativa. Então o time era bom,
pagou caro para ter ele a mais e queria que esse a mais dele fizesse a diferença, e por enquanto não está fazendo. O Wolves é a 19ª defesa dessa temporada. Mas aí a gente tem que ir para o lado do o quanto um cara sozinho consegue fazer diferença. Uhum. E aí você pode defender o Gobert falando, pois é, ao lado do Towns, do Anthony Edwards preguiçoso e fora de forma, e do D'Angelo Russell, que é, sei lá que é o D'Angelo Russell, depende do dia, não faz milagre. Mas tá bom, se ele não faz milagre, então não paga caro para ele. Eu quero pagar caro para um cara que faz milagre. O Don't faz milagre no ataque. Eu quero um cara que faça milagre na defesa também, por isso que eu tô pagando caro para ele. E aí talvez seja a crueldade da gente falar de especialistas em defesa. Porque um especialista em ataque muitas vezes consegue resolver sozinho. A gente não pode dizer que talvez vença os jogos importantes sozinho, ganha título sozinho. Talvez precise de algum tipo de ajuda. Quando dobras de marcação, a marcação tripla acontece no meio da quadra, o Don't é obrigado a abrir mão da bola. James Harden é obrigado a passar. E aí perdia nos playoffs, a gente fala, sem ajuda não tem como. Porém, o ataque é visivelmente controlado por um jogador só, como no caso do Doncic, e a gente vê os resultados acontecendo. A gente vê perfeitamente qual é o impacto que ele traz para a quadra. A gente vê ele dando os arremessos que vencem jogos. E aí a nossa percepção de que um jogador de ataque, mesmo quando é mau defensor, muda o jogo, é muito clara. O Gobert tem números muito bons defensivos em comparação com o resto do Wolves. Ou seja, o Wolves é muito melhor defensivamente quando ele está em quadra. Mas os outros jogadores têm números baixos defensivos, o que quer dizer que quando não é o Gobert o defensor, quando não é ele o jogador mais próximo da bola, os números defensivos do Wolves despencam. O número que a gente usa para isso é o defensive rating, que é o número de pontos que o time toma a cada 100 posses de bola quando aquele jogador está em quadra. E aí você ignora quais são os outros jogadores que estão junto dele. Não importa, em qualquer formação que ele está lá. O Gobert é o líder do Wolves com 110. Então o Wolves está tomando 110 pontos a cada 100 posses de bola com o Gobert em quadra. Que é ruim. 10 pontos a mais do que a melhor temporada do Gobert no Jazz, por exemplo. Muito abaixo de todas as últimas temporadas do Gobert. Mas você pega o resto do time, entre os jogadores que jogam mais minutos, o Towns é 113, o Jordan McLaughlin 114, o Jaden McDaniel 114, o D'Angelo Russell também 114, o Edwards também, aí para 115 tem o Jalen Noel, e por aí vai. O Taurean Prince 117. Entre os caras que jogam mais minutos, é tudo muito pior. Esses 3 pontos de diferença do Gobert pro próximo é muita coisa. É muita coisa quando você tá falando de média. Especialmente porque o Gobert joga com eles. Com eles. Os números de todo mundo piora, ainda mais se você tira o Gobert, os quintetos que não tem o Gobert, são trágicos. Então a gente tá vendo o Gobert fazer uma melhora. Só que é uma melhora a partir do terrível. A partir do constrangedor. E aí vira a 19ª defesa, que não impressiona ninguém, não resolve nada, como a gente está vendo claramente no Wolves desse ano. E essa melhora que o Gobert oferece não é facilmente perceptível, não necessariamente está dando tocos, e não necessariamente está criando aí um momento que todo mundo olha e vê que aquilo é boa defesa, que é ao contrário do ataque, né? O ataque você sempre vê quando dá resultado, porque você vê a bola entrando. Eu acho que o ataque é mais fácil de resolver no mano a mano. Defesa não, defesa quem está no controle da jogada é o time que está no ataque, né? Eles estão com a bola na mão. É mais fácil para eles tentar fugir de alguém. Então não vamos envolver o Gobert nessa jogada. Ou vamos envolver ele no pick and roll para ver se ele tira ele do garrafão. Dá para tentar manipular mais. Dá para buscar, mirar naquele elo mais fraco da defesa e ficar insistindo naquilo. E o Gobert tem um limite pelo que ele consegue fazer. Então eu acho que é uma crítica ao mesmo tempo injusta, porque coloca muito peso nas costas do Gobert, mas eu acho que deixa claro também o quanto é difícil você contratar um grande defensor e falar, beleza, resolvemos. Isso, agora ele vai consertar todos os nossos problemas. Ainda mais na função do Gobert, que é especialmente, é o que ele é melhor em tudo, por mais que ele saia para contestar arremesso de 3, o que ele é bom é de ficar no garrafão e de patrulhar o garrafão. E o cara vai tentar dar um floater? Não. Bandeja? Não. Enterrada? Tudo é difícil. Mas é tipo você ter um bom goleiro. Tipo, a nossa defesa é uma porcaria. Você fala, não, agora eu contratei um bom goleiro. Tá, mas o zagueiro, você melhorou? Não.
O volante é bom? Mal rouba uma bola. Mas meu goleiro, olha... E ele vai fazer uns 2, 3 milagres por jogo, mas seu time vai continuar tomando gol. Muito orgulhoso da sua imagem aí, que remete à Copa do Mundo. Né? Que Parabéns. nasceu 4 jogos por dia, né? Tá vendo mais futebol do que basquete, Os né? exemplos vão... Eu passo mais horas por dia, né? Porque o jogo da NBA é tudo encavalado um no outro. O da Copa não. Quer dizer, hoje começa a ser encavalado de novo. Mas são 4 jogos em sequência. Passa 8 horas vendo futebol. Agora o Denis olha pro Gobert e vê um goleiro. Vejo um goleiro. Mas de fato, um goleiro só não faz milagre. Então, a gente tem aqui uma resposta sobre vale a pena você pagar por especialista? Se você achar que faz sentido o contrato máximo para alguém que é realmente muito fora da curva na sua especialidade, ou melhor naquilo que faz, então vale a pena. Porque o Gobert é esse cara. No entanto, algumas especialidades não aparecem tanto assim e não transformam completamente um time sozinhas. A defesa é um desses casos. Mas eu acho que vale para quase tudo na NBA. O vale pagar por isso, em geral, tá ligado ao que você faz com os outros. Com os outros jogadores? Com o resto do seu espaço salarial, como você investe nos reservas, como você investe em tudo. Então faz sentido ter um cara que é muito bom no ataque, mas defende mal, sei lá, no Zion. Depende. Vale a pena o Zion? Sempre vale a pena o Zion. Depende, mas ele não vai resolver. Quando tá lesionado, não vale a pena. Ele não vai resolver sua vida se o resto do elenco não jogar de acordo com o que o Zion oferece. Uhum. Então, talvez o Gobert não funcione. Aliás, ele não funcionou a temporada passada no Jazz. O Jazz já teve a melhor defesa da NBA várias vezes ao longo desses muitos anos de Gobert. E mesmo com defensores bem fracos. Mas nessas últimas temporadas que o Donovan Mitchell e o Mike Conley não conseguiam ficar na frente de uma criança, os números defensivos do Jazz caíram também. Então vale a pena. Mas você monta o time pensando nisso também, né? Pelo amor de Deus. E, por fim, pra gente falar aí do elefante na sala do Gobert, é claro que as questões dele com o basquete ofensivo deixam as pessoas muito bravas. E eu acho que deixam ainda mais furiosas, porque ele é muito alto e a gente tradicionalmente vê que jogadores muito altos conseguem enterrar, conseguem pontuar. E o Gobert tem muita dificuldade de segurar a bola, de receber passes, de fazer kicks simples para chegar na cesta. Você não é tão alto assim pro basquete, pra vida real você é alto. Mas se o basquete você não é tão alto, e quantas vezes você já não escutou? Se eu tivesse seu tamanho... Se eu tivesse seu tamanho, eu conseguiria. Se eu tivesse seu tamanho, eu tava na NBA. Pois é. 1,90. E a gente fica meio revoltada, porque a gente sabe quicar a bola. Né? Qualquer um consegue fazer uma passada para uma bandeja. E aí quando você vê que o Gobert não consegue, o Gobert se atrapalha e tropeça nas próprias pernas, né? Parece revoltante. Dito isso, o Gobert é o líder de true shooting da NBA na temporada passada. O true shooting é uma estatística que leva em consideração as porcentagens de aproveitamento dos arremessos, levando em conta quanto eles valem. Ou seja, bolas de 2 não valem tanto quanto bolas de 3. Então você reduz um pouco o impacto desse aproveitamento, porque o aproveitamento de bolas de 3 pontos precisa ser ajustado. Tipo, 50% de aproveitamento em bolas de 3 não é a mesma coisa que 50% de aproveitamento em bolas de 2. Claro, é muito melhor. E lance livre também vale 1, então você não leva tanto de lance livre vale é outra coisa. É outra coisa. Então quando você ajusta isso, o Gobert tem o melhor aproveitamento de arremesso de toda a liga. Ele é realmente muito bom em pegar a bola e colocar dentro da cesta. Desde que ele receba onde ele sabe. Exato. Embaixo da cesta, de preferência de frente para a cesta. Ele não precisa virar para um gancho, alguma coisa. E aqui eu estou disposto a culpabilizar o Sr. Gobert. Aproveitando aí que a gente tá aos 45 do segundo tempo. Tá terminando. Acabou já. Acabou. Estamos nos acréscimos do árbitro já, porque a gente tá na vibe Copa do Mundo. Então, tem mais 10 minutos. Vai ter 10 minutos. O Gobert pede muito mais a bola, quer participar muito mais do ataque do que a habilidade dele dá conta. Isso incomoda. Ele pedindo a bola, você sabe que, tipo, mas você não vai nem segurar o passe. Mas quando ele segura... Porque tem isso não conta o true shooting, conta o aproveitamento de arremesso. Não conta os turnovers. E todas as vezes que ele não arremessou porque a bola escorregou da mão dele antes. Pois é. É que ele é tão bom em colocar a bola pra dentro quando ele está no lugar certo e ele recebe a bola, que ele queria receber mais vezes. Então eu até entendo o sonho dele aí de ser uma potência ofensiva, mas incomoda, atrapalha, ele só não é bom o suficiente para receber esse passe a ponto de querer ser um bom jogador de ataque. A minha conclusão disso é que o Gobert,
E é coisa de defensor mesmo. E é coisa de defensor e coisa de gente que não resolve sozinho no ataque. Uhum. Isso quer dizer que o Gobert é um jogador coletivo por excelência. Então, a gente sabe as críticas que a gente faz para ele de defesa e de ataque, no que ele é bom e que ele é ruim dos dois lados da quadra. As duas coisas só funcionam em grupo. Ele precisa receber os passes certos de jogadores ofensivos, ele precisa de ajuda defensiva para não ser só o goleiro sem zagueiros. Exato, ele faz bons corta-luz, precisa fazer o corta-luz para alguém. Ele recebe, ele finaliza bem, precisa receber a bola na hora certa, no lugar certo. E ele defende bem, precisa de um contexto defensivo. Defesa não é mano a mano. Já foi no passado da NBA, não é mais. Então tudo que o Gobert faz tem a ver com quem tá passando a bola para ele e tá fazendo a cobertura para quem. Estão deixando ele na mão ou não na defesa. Então todas as análises que tem que fazer do Gobert é em grupo, e esse grupo do Wolves nessa temporada ainda não se encontrou. Não tá um desastre completo, eles estão meio que nos 50%. É que tem jogos terríveis, outros jogos bons, outros jogos mais ou menos. Então eles estão se descobrindo ainda, mas nunca é o Gobert sozinho. E por enquanto, o que a gente pode dizer é que vale a pena ter o Gobert. Não vale a pena pro Wolves. Talvez o não Wolves não tá valendo a pena nesse momento. Ou talvez o resto do elenco precisasse ser muito diferente pro Gobert fazer realmente sentido. E é isso, gente. Acabou nossos 15 minutos, teve acréscimo. Ninguém ficou rolando no chão para fazer mais acréscimo, então vamos encerrar por aqui hoje. A gente pode ganhar mais minutos se a gente fizer uma substituição. Eu saio e entra outra pessoa para comentar. Aí a gente ganha mais 30 segundos aí para conversar. Acabou, tem substituição nenhuma, terminou. Quinta-feira a gente está de volta aqui no YouTube para gravar mais um podcast. Acho que essa semana a gente deve falar do Celtics, mas em algum momento a gente vai falar do Wolves de novo. Isso, deve acontecer. Então a gente conta com vocês lá ao vivo no YouTube, quinta-feira, ou se você é do podcast, às sextas-feiras no Spotify ou no seu jogador de podcast favorito. Até lá. Tchau. Tchau, tchau!